Boa noite. Você acompanha agora o que é notícia em Minas nesta quinta-feira. Polícia Federal apreende documentos em 2 empresas de BH que já haviam sido contratadas pela Vale para realizar auditorias em barragens, entre elas a de Brumadinho. Motoristas reclamam do bloqueio na BR-356, fechada por causa do risco de rompimento de barragens em Nova Lima. E por medo, pais não querem liberar filhos para voltarem às aulas. E especialistas falam do trauma dessa situação para os moradores. Justiça nega liberdade para os 8 empregados da Vale. Deputados estaduais começam a mexer no projeto de lei que vai endurecer a vida aí para as mineradoras depois de forte pressão popular. E esse é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. E nos outros destaques do dia, vamos falar de um médico preso por suspeita de estupro de vulnerável e de violar a confiança dos pacientes, gravando vídeos durante os exames. Hoje é dia de agenda cultural. Tem destaques na programação do Carnaval e também no cinema. E não se esqueça que nosso jornal está sendo transmitido pelo facebook.com/TV Band Minas. A Defesa Civil acaba de atualizar os números da tragédia de Brumadinho. Até o momento são 176 mortos, sendo que todos eles já foram identificados e ainda há 134 pessoas desaparecidas. 2 empresas aqui na capital foram alvo da Polícia Federal na manhã de hoje porque elas já haviam sido contratadas pela mineradora Vale para realizar auditorias em barragens, entre elas a de Brumadinho. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Belo Horizonte e 1 em São Paulo. Esses documentos e equipamentos apreendidos serão analisados dentro das investigações da tragédia ocorrida no último dia 25. A BR-356, principal ligação entre Belo Horizonte e a cidade histórica de Ouro Preto, na região central de Minas, está bloqueada ali na altura de Itabirito desde a noite de ontem. A decisão de bloquear a estrada foi tomada pela Defesa Civil e pela Polícia Militar após uma avaliação que concluiu que a rodovia pode ser atingida pela lama de rejeitos em caso de rompimento da barragem Vargem Grande da Vale. A saída dos motoristas é pegar um desvio que, no mínimo, dobra o tempo da viagem. A rodovia 356, principal acesso que liga Belo Horizonte a Ouro Preto, na região central do estado, continua bloqueada entre os quilômetros 35 e 41. Alexandre precisava chegar a Itabirito para descarregar o caminhão, mas desde a noite de quarta-feira está parado na rodovia sem previsão de seguir viagem. Sem previsão, e não aparece nenhum filho de Deus da Vale aqui para dar uma informação, uma notícia, saber se a gente tem alimentação, água, como é que está a situação. Aqui você está vendo como é que é aqui, estou na rodovia, não tem posto perto, não tem nada, banheiro. E a gente está aqui, jogado na pista aqui, vai saber até que horas e até que dia. Para chegar a Itabirito, um desvio foi feito pelas cidades de Congonhas, Ouro Branco e Ouro Preto. Outra opção seria a MG 030 passando por Rio Acima. Porém, na manhã desta quinta-feira, um ônibus estragado dificultou o trânsito no local. Por conta dos desvios, a viagem, que demora cerca de 1 hora, tem durado 3 horas. A decisão de bloquear a estrada foi tomada pela Defesa Civil junto à Polícia Militar, após uma avaliação concluir que, caso haja um rompimento da barragem Vargem Grande, em Nova Lima, que foi elevada do nível 1 para o nível 2 de risco, os rejeitos poderiam atingir a rodovia. Desde o fim de semana, dezenas de famílias que vivem nessas cidades com risco de rompimento foram retiradas de casa e realocadas em hotéis de Belo Horizonte e região. O Francisco saiu do condomínio que mora em Macacos no domingo e está hospedado em um hotel da capital. A sirene não tinha tocado, mas a cidade já estava uma loucura, todo mundo falando que a barragem estourou. Às 8 horas da noite já começou a tocar e tocou alto, e muito alto, porque dentro do condomínio nosso tem uma sirene, mas muito. E aquilo é ensurdecedor, aquilo assusta e abala emocionalmente qualquer pessoa. No final da tarde, o ônibus foi retirado e a rodovia começou a operar de forma alternada. E há pouco a Polícia Militar nos informou que às 5 da manhã, agora desta sexta-feira, vai suspender totalmente o bloqueio. Com as interdições e evacuações dos últimos dias, algumas escolas de Nova Lima ainda estão sem aulas. Não há uma previsão para o retorno, mas as famílias também não se sentem seguras para deixar as crianças nas instituições sem saber se elas estarão a salvo em caso de um novo rompimento de barragem.
Na Escola Municipal Dalva Cifuentes Gonçalves, que fica no distrito de Honório Bicalho, portões fechados. As aulas que começaram no dia 4 de fevereiro estão suspensas, sem previsão de volta. A decisão foi tomada após uma reunião entre a direção da escola e pais de alunos. Sem muitas informações sobre a fuga de mais de 400 crianças em caso de rompimento da barragem, muitos pais preferem que, por enquanto, elas não venham para cá. É o caso da Kátia. Ela não tem segurança em deixar o filho Sávio, de 7 anos, no local. Enquanto eu não tiver a real situação do que está acontecer aqui, então eu não vou mandar, não. O Alessandro, pai da Sofia, também é a favor da suspensão. Realmente não tem assim ainda um parecer técnico por parte da Vale e nem dos órgãos públicos, né, responsáveis, como a Defesa Civil, se realmente é conveniente continuar as aulas ou não é. No total, 3 escolas em Nova Lima, 1 em Macacos e 2 em Honório Bicalho estão fechadas. No distrito que pertence a Nova Lima, os moradores estão inseguros após o alerta de instabilidade da barragem B3/B4, da mina Mar Azul, que pertence à Vale, em Macacos. Aqui em Bicalho está todo mundo muito apreensivo, porque os representantes da Vale, ninguém fala coisa concreta. Num tal eventual de rompimento da barragem, como que nós vamos evacuar nosso bairro? Os pontos que o pessoal está pondo para nós aí são 3 pontos mais num lugar mais alto. Como que a gente vai tirar os idosos acamados dentro do bairro? Vai ficar difícil, né? Um panfleto com orientações começou a ser distribuído pela Defesa Civil em Honório Bicalho. Nele estão pontos de encontro em possível caso de rompimento de barragem. Mas para os moradores ainda faltam muitas informações para casos de emergência. Eles prometeram os treinamentos, então que eles venham dar o treinamento, marcar, sinalizar, trazer umas placas sinalizando o bairro, as rotas de fuga, para poder, porque se você evacuar 5.000 pessoas dentro de um bairro aqui, não é fácil não, gente. Nós só temos uma entrada e saída dentro do bairro. Aí imagine, se a barragem rompe, arrebenta a ponte nossa ali. Nós vamos sair da onde para o bairro? Nós vamos ficar ilhados aí. Por meio de nota, a Prefeitura de Nova Lima informou que as aulas estão suspensas enquanto as estradas alternativas passam por obras emergenciais. E disse também que cobra da Vale uma comprovação de que a escola se encontra em local seguro. Foram negados hoje pela Justiça os pedidos de habeas corpus dos 8 funcionários da Vale que foram presos na última sexta-feira durante a operação do Ministério Público que apura a responsabilidade criminal pela tragédia com a barragem de Brumadinho. Segundo o juiz, as prisões temporárias serão mantidas para que os suspeitos não possam atrapalhar as investigações. Os 8 já prestaram depoimento e, segundo o Ministério Público, eles tinham conhecimento dos problemas na estabilidade da barragem que se rompeu no dia 25 de janeiro e que teriam formado um conluio. Desde que a barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, na Grande BH, se rompeu e a Vale começou a retirar pessoas de suas casas, perto de várias barragens, que há famílias sofrendo de ansiedade e também pelo medo de não poder voltar um dia para casa. Nós ouvimos especialistas que falam sobre os efeitos de todo esse drama na vida de centenas de pessoas. O medo é compreensível e cresce cada vez mais depois do rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho, após comunidades em Barão de Cocais, na região central do estado, e Itatiaiuçu e Macacos, na região metropolitana de BH, deixarem suas moradias devido ao alerta das mineradoras. Ontem, pessoas em Nova Lima e Ouro Preto começaram a passar pelo mesmo transtorno. Mas, segundo a Vale, se trata apenas de um processo para descomissionamento ou descaracterização das barragens. Conversamos via Skype com um especialista que acha que não. Tanto há o risco que ela promoveu a retirada das populações. Caso contrário, seria uma ação sem sentido nenhum, né? Então, nós temos um risco. Esse risco já ele antecede o evento de Brumadinho e fica muito claro para todos que a Vale e o corpo técnico, eles não vão assumir mais nenhuma condição em que eles fiquem fragilizados perante a sociedade e perante a justiça. Porém, a Vale afirma que apenas as barragens de Barão de Cocais, na região central de Minas, e de Itatiaiuçu e Macacos, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão em nível 2 de alerta. Professor da Universidade Federal de Itajubá, Carlos Martinez, critica o fato de sirenes soarem ou alerta de evacuação entrar em ação na maioria das vezes à noite. O que leva a pânico às populações.
Quer dizer, eles já sabem a situação das barragens, eles conhecem, eles têm todo o mapeamento, eles têm os laudos que já foram emitidos, eles têm um corpo técnico bom, não é? Então, eles poderiam fazer esse tipo de evacuação sem causar o rebuliço que está sendo causado, não é? Porque as pessoas ficam apavoradas. Ele concorda que se há risco, o alerta tem que ser dado e a área evacuada, mas defende que isso seja feito com muito cuidado e paciência, pois se trata da vida de famílias em um momento de pânico que estamos vivendo, o que para esta psicóloga pode deixar traumas em quem vive diretamente a situação. Fala, sai da sua casa, né? E eu não sei quando que vai ficar pronto e um dia você volta e eu vou bancar esse hotel. Não, é horrível. O sentimento é de perda e se o evento já aconteceu, como aconteceu em Brumadinho, seria o que nós caracterizaríamos aí como estresse pós-traumático, que é uma série de sintomas, né, dentro da ordem psíquica e dentro da ordem do corpo também, né? Para o professor Martinez, a partir de agora será difícil algum corpo técnico emitir laudo favorável à estabilidade de barragens. A gente pode fazer uma correlação com o corpo humano. Quando você vai a um médico, você não está perfeitamente saudável, tá? Você sempre tem algum pequeno problema, não é? A mesma coisa acontece com a barragem. No instante em que os técnicos foram imediatamente recolhidos da cárcere, ou seja, presos, não é? Foi dado um recado muito ruim para todo o corpo técnico. Qualquer coisa que aconteça, vocês vão para a cadeia. Então, o nível de risco que as pessoas vão aceitar, ele vai tender a ser minimizado. Assumir os erros seria o primeiro passo para sair do caos e viver dias melhores. A imprensa não vai ficar quieta e a sociedade também não vai, tá? Porque o exemplo foi muito brutal. A ruptura de Brumadinho, ela equivale a um bombardeio. É como se passasse um avião e tivesse bombardeado uma região, matado 300 e poucas pessoas. É uma situação que se assemelha muito a uma situação de guerra. Isso é muito sério. Foi realizada hoje na Assembleia Legislativa aqui em Belo Horizonte uma audiência pública para discutir o projeto de lei que vai endurecer a legislação sobre segurança e licenciamento ambiental de barragens de rejeitos aqui no estado. Ontem, os deputados estaduais aprovaram um requerimento de urgência para que essa lei seja votada na metade do tempo normal. Participaram da audiência hoje representantes do Ministério Público, de órgãos estaduais, movimentos sociais e também especialistas. Os deputados precisaram votar o projeto de lei até o dia 28 de fevereiro, em primeiro turno. E esse projeto de lei, que passou a tramitar em regime de urgência desde ontem, na verdade, foi sugerido pelo Ministério Público há mais de 2 anos, isso depois da tragédia lá de Mariana, mas ele ficou emperrado na Assembleia. Depois do novo desastre em Brumadinho, com a pressão dos movimentos populares, essa lei volta a ser discutida. E esse é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Nácia. Pois é, o que você analisa disso daí? Quer dizer, deputados, ano passado a gente viu, eles trabalharam bem menos do que o normal e deixaram passar um projeto tão importante quanto esse. Inácia, na verdade, os deputados vão fazer uma meia-culpa, porque quando houve o rompimento da barragem lá de Mariana, era para ser feita uma CPI. Uma CPI é diferente de uma comissão especial, que é a que foi formada. Uma CPI tem poder de polícia, por exemplo. Uma comissão especial não tem. Então, eles estão fazendo agora o que deveriam ter feito há 2 anos, ou há 3 anos atrás, quando houve o rompimento da barragem de Mariana. É uma meia-culpa. Agora, essa questão da mineração em Minas Gerais e no país, especialmente em Minas Gerais, onde nós temos aqui uma formação econômica, cultural, toda fundamentada na mineração, basicamente na mineração, desde o ciclo do ouro, é preciso ser reformulada inteiramente. Essa legislação que estão discutindo hoje, que deveria ser feita há mais tempo, é um passo adiante diante do que nós estamos vivendo. É preciso fazer muito mais, é preciso mudar tudo isso, porque está tudo errado, tudo errado. Que pena que a gente precisou de tragédias para isso, né? Lamentável. Obrigada e até semana que vem. Boa noite. Bom, gente, e faz 13 dias hoje que os moradores da cidade de Itatiaiuçu, na região central de Minas, estão fora de casa, por causa do alerta de risco de rompimento da barragem da mina de Serra Azul, da ArcelorMittal. Cerca de 131 pessoas continuam hospedadas em hotéis e casa de parentes. E hoje, a mineradora assinou
um termo de acordo preliminar para atendimento emergencial da população atingida. Você vai conferir comigo aqui agora as exigências impostas à ArcelorMittal pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual. Pagamento de R$ 5.000 para cada família para gastos emergenciais, um salário mínimo acrescido de mais 20% do salário do trabalhador a cada família desalojada que tenha perdido a sua fonte de renda principal e ainda pagamento do valor de uma cesta básica às famílias que perderam a fonte de renda. Em nota, a ArcelorMittal afirma que também contratou um grupo de 45 profissionais do Brasil, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra para realizar avaliações técnicas na barragem. A cidade de Barbacena, na região central do estado, sofreu os impactos de uma chuva forte que caiu ontem à noite. Mais de 40 ocorrências foram registradas na cidade em vários pontos, mas os bairros mais afetados foram o Pontilhão e o Caiçaras. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve queda de um muro e alagamento em escola. Em algumas vias, a enxurrada cobriu a calçada, dificultando muito o trânsito. Em certos cruzamentos, os motoristas buscaram abrigo, aguardando a água baixar. Foi preso ontem em Belo Horizonte um homem que fingiu ter sido sequestrado. Leonardo Rezende de Oliveira, de 25 anos, contou aos policiais que é motorista de aplicativo e que foi abordado por 2 indivíduos que o obrigaram a dirigir até Ribeirão das Neves e depois levaram o carro dele. Após analisar as imagens das câmeras do olho vivo, os policiais não encontraram nada e foi então que a suposta vítima confessou que é viciada em jogos de azar e que após perder dinheiro em um jogo, bebeu e esqueceu onde estacionou o carro. O veículo foi localizado no bairro Havaí e apreendido. O homem foi preso por falsa comunicação de crime. E eu quero te lembrar aqui que o nosso jornal está sendo transmitido simultaneamente pelo facebook.com/TV Band Minas. E a seguir você confere: médico é preso por suspeita de estupro de vulnerável e por gravar exames ginecológicos sem autorização das pacientes. Estamos de volta e o assunto é futebol. O Atlético venceu o primeiro jogo da Libertadores contra o Defensor do Uruguai por 2-0. A folga conquistada fora de casa vai dar um certo sossego ao Galo na próxima e decisiva partida, que será no Independência, na quarta-feira que vem, dia 27. Nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco para analisar a partida. André, gostou do Galo em campo? Boa noite. Gostei, Inácia. Boa noite para você, para todo mundo ligado. O Atlético jogou bem, fez 2-0, poderia ter feito até mais, viu? No finalzinho do jogo, o Casares chutou uma bola no travessão, quase, seria um golaço, né? E aí, outras oportunidades, enfim, o Atlético foi bem melhor e traz realmente uma boa vantagem. Pode até perder por um gol de diferença na semana que vem, que ainda assim está na fase de grupos, então o Atlético mostrando uma evolução, mostrando que está bem para essa Libertadores. E com torcida em casa fica mais fácil. Com certeza. Agora a história da Conmebol, que o Defensor pode recorrer à Conmebol. Então, é uma questão que envolve a inscrição dos jogadores. Além do Atlético, outras 20 equipes estão envolvidas aí tem Libertadores, Conmebol, enfim, são 2 competições, a Sul-Americana, enfim. Mas o que a Conmebol passou é que é um erro no sistema, então é praticamente descartada a possibilidade, seria um erro da CBF, um erro das confederações, então praticamente descartada a possibilidade de punição. Certo. Se acompanha e conta pra gente. Obrigada, até amanhã. A Polícia Civil prendeu hoje um médico clínico geral suspeito de estupro de vulnerável e de violar a confiança dos pacientes, gravando vídeos durante os exames de ultrassonografia. A polícia encontrou vídeos de sexo com adolescentes. Ao assistir a nossa reportagem, tente se lembrar se você, algum parente ou amigo seu já foi atendido por ele. Fábio Lima Duarte, de 36 anos, é médico e, segundo a polícia, se utilizava dessa condição para violar sexualmente seus pacientes. Ele posicionava a câmera direcionando para a maca antes do atendimento e de acordo com o que era o atendimento, né? Se era uma ultrassom de seios ou ultrassom endovaginal, e ele filmava esse exame e mantinha essas imagens armazenadas no computador. A polícia contou ainda que entre as vítimas estão dezenas de mulheres adultas, crianças e adolescentes, e que Fábio produzia vídeos em que ele praticava sexo com adolescentes. Os investigadores descobriram, inclusive, em um computador utilizado pelo médico, um tutorial de como abordar crianças. O suspeito já havia sido preso em outubro de 2018 pela prática de crimes previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, 74 vídeos de mulheres adultas foram encontradas com ele. Por enquanto,
Apenas uma vítima foi identificada. Ele foi preso na Operação Luz da Infância e a prisão em flagrante foi pela prática de armazenamento, produção e compartilhamento de imagens de pornografia infantil. Esse agora foi um outro inquérito que foi instaurado, tendo em vista as imagens e vídeos que foram localizados nos laudos do material que foi apreendido nessa operação. Ele se manifestou no sentido de que filmava, mas não divulgava essas imagens. De acordo com as investigações, o CRM do médico está suspenso. Com ele, todo este material foi apreendido e irá ser periciado, porque a polícia desconfia que desde que Fábio Lima foi solto em dezembro de 2018, ele continuava a praticar os crimes. A única vítima identificada até agora deu detalhes à polícia de como foi o exame realizado pelo médico. Ela relatou que realmente ela achou o exame estranho, que um exame que normalmente demoraria entre 10 e 15 minutos, demorou 40 minutos. Ela percebeu que ele utilizou o aparelho de ultrassom de forma inadequada e informou também que ela notou que o médico estava excitado durante a consulta. Quando a gente entrou em contato com ela, ela se lembrou na hora do exame, do constrangimento que ela tinha sentido no dia do exame e formalizou a representação. Quem suspeitar que está entre as outras 73 vítimas confirmadas pela polícia pode procurar a delegacia na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 2175, no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte. Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de matar a irmã brincando de roleta russa na noite dessa quarta-feira na região norte de BH. De acordo com a PM, a jovem estava no quarto com o namorado quando o irmão chegou carregando uma arma. Ela teria então sugerido que eles brincassem de roleta russa. O irmão apontou a arma para a cabeça da irmã e disparou. A arma seria de um tio que trabalha como segurança. E no próximo bloco vamos falar de cultura com os destaques do entretenimento para o seu final de semana. Estamos de volta com nossa agenda cultural, tem cinema e carnaval. Igor Calhan. Nas telonas tem a estreia de Todos Já Sabem. O filme conta a história de Laura, interpretada por Penélope Cruz. Ela retorna à Espanha para acompanhar a cerimônia de casamento da irmã. Mas por motivos de trabalho, o marido, que é argentino, não pôde ir com ela. E é aí que Laura reencontra o ex-namorado Paco, que não via há muitos anos. Durante a festa de casamento, uma tragédia acontece. E aí, toda a família precisa se unir diante de um possível crime de grandes proporções. A Morte Te Dá Parabéns 2 também estreia hoje. Depois de morrer diversas vezes no primeiro filme, para quebrar o feitiço que a mantinha presa no dia de seu aniversário, Tris Gelbman agora tenta olhar para o futuro, para escrever uma nova história ao lado de seu namorado. No entanto, quando um experimento científico dá errado, ela é forçada a retornar ao fluxo de repetição e desta vez morrer não será o bastante para escapar. Mas olha, vai dar para rir bastante também nos cinemas. É que a galera do Sai de Baixo vai aprontar todas com um elenco recheado de estrelas, como Miguel Falabella, Marisa Hort e Tom Cavalcante. O filme já está em cartaz. Agora vamos falar de folia, porque neste sabadão tem o pré-carnavaliza Belô. Serão 12 horas seguidas de folia em 2 palcos. Diversas atrações como Banda Mel e Ouro e Asa de Banana. Corra garantir o seu ingresso no site simpla.com.br. Também no sabadão tem pré-carnamarô. O pessoal do bloco Funk You, Quando Come Silambuza e outras atrações estão confirmadas. O evento vai ser no Marô a partir das 8 da noite. Ingressos também no site do Simpla. E neste final de semana tem também o tradicional desfile da Banda Mole. Essa já é a 44ª edição. Em 2019, o tema é mais uma vez a política, agora associado a questões comportamentais. Além dos blocos mais destacados da cidade, a festa também conta com apresentações de bandas de todos os estilos, do funk ao axé, passando pelo sertanejo e pelo samba. Vai ser na Afonso Pena e a entrada é gratuita. E um último destaque, o governo de Minas lançou o canal Anticorrupção para receber denúncias da população sobre irregularidades cometidas por servidores públicos, como fraudes, atos ilícitos e assédios. O telefone, anote aí, é o 162 e o sigilo será garantido. Nosso jornal fica por aqui. Obrigada pela sua atenção hoje. Amanhã estaremos de volta com as notícias de Minas. Até lá e boa noite.